eu sei que tem muitas pessoas já esperando chegar a B580 aqui no Brasil. E o que eu já tenho a dizer para vocês, né? A gente já falou isso várias vezes em live, daqui a próxima uma semana já deve estar aí para vocês conseguirem aproveitar essa placa que tem um ótimo custo-benefício e tá aí para lutar contra a 7600 e a 4060. Comparando contra a 4060, que é o seu maior concorrente ali, o que a gente consegue ver? Qual que é a principal diferença entre as duas? A gente já fez aí um teste mostrando para você um jogo rodando com o outro no lado, mas qual que é o problema? Nos nossos testes, a gente fez com uma quantidade de jogos pequena. A gente não pode fazer, como por exemplo, aquela performance relativa que a gente vê no site do Tech Power Up, que mostra pra gente uma porcentagem. Por quê? Porque a nossa base é muito pequena. A gente vai ter que usar muitos mais jogos para conseguir fazer isso com um pouquinho mais de cuidado. Então eu quero mostrar para vocês essa informação do Hardware Unboxing de um canal gigantesco lá fora, que fez exatamente isso, testou a 4060 e a B580 em vários jogos, muitos e muitos jogos. Daí ó, saca só, eles testaram aqui ó, Fortnite, Horizon Forbidden West, Remnant 2, Rainbow Six Siege e outra lista completaça. Eu não posso ficar aqui dizendo todos os jogos para vocês, que vocês conseguem ver que é uma lista gigantesca, 50 jogos no total. O que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, a gente tem aqui vários jogos, o link vai estar na descrição para vocês poderem ver esse vídeo por vocês. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui, no Fortnite, no DirectX 11, no médio, né, TAA, na resolução nativa. O que a gente tem? No 1080p, a gente tem que a B580 conseguiu 218 na média e a 4060 conseguiu 246. Já no Quad HD, a gente vê uma diferença de apenas 7 FPS. Então a gente foi de uma diferença de 28 FPS, né, para uma diferença de apenas 7 FPS. Diminuiu a quantidade de FPS na diferença, mas também diminuiu a média de FPS no geral. Mas mesmo assim, em porcentagem também diminuiu. Mas daí, se a gente for ver, por exemplo, em outros casos, como por exemplo em Starfield, a B580 continua mais atrás. Mas daí, se a gente pegar, por exemplo, o Resident Evil 4, a B580 fica na frente em ambos os casos. Daí, Alan Wake 2, a B580 fica um pouco atrás. A Plague Tale Requiem, nunca lembro como fala. B580 fica na frente. Agora, na média, nesses 50 jogos, o que a gente pode ver? Isso que eu quero mostrar para vocês. Se a gente for aqui no final, a gente vai ver o seguinte. Esse daqui é o gráfico no 1080p. Vou explicar para vocês o que esse gráfico quer dizer. Saca só. No Hunt Showdown 1896, teve uma diferença de 28% para a B580. Então a B580 foi 28% melhor do que a 4060. Isso daqui é um caso mais extremo, né? 28% de diferença. Daí a gente vai descendo até esse meio aqui, ó, que é o que a gente mais vê uma diferença menor na hora de comparar as duas no 1080p. A gente vê que War Thunder, por exemplo, 7% de diferença. Total Warhammer 3, 7% de diferença. Mas aí a gente tem tipo Hogwarts Legacy com 1% de diferença. Indiana Jones com 1% de diferença. Mas aí no outro lado a gente tem, por exemplo, COD Black Ops 6 com 22% de diferença. O último jogo ali é Gear 5 com 34% de diferença, mas aí pro lado da Nvidia. A 4060, 34% de diferença a mais no outro jogo. Isso a gente consegue ver uma diferença bem grande quando a gente tá pensando de um jogo para outro, mas isso é normal. Quase todas as placas de vídeo vão ter essa variação. Por quê? Porque tem placas de vídeo, tem chips da Nvidia que vai ser melhor em alguns jogos do que chips da AMD, do que chips da Intel. E, ao contrário, tem chips da Intel que vai ser melhor que as duas, tem chips da AMD que vai ser melhor que as duas. Depende muito da otimização e do desenvolvimento do jogo em si. Assim, a gente consegue ver na média aqui o quê? Aqui em cima, ó, a B580, em média, na média, no 1080p, é 1% mais devagar do que a 4060. Mas daí a história muda no Quad, que é aonde a gente vê a principal diferença entre essas duas placas. 4060 tem seus 8 GB de VRAM, a B580 tem seus 12 GB de VRAM. Então o que a gente já consegue dizer com isso? Antes a gente vê o resultado. No 1080p, 8 GB de VRAM é o suficiente. Se uma placa com 12 GB de VRAM e 8 GB de VRAM tem uma performance de 1% de diferença, é porque no 1080p, 8 GB
GB de VRAM é o suficiente. Agora, para o Quad, a história muda, né? Então, ó, vou aqui para o Quad HD pra gente ver o que acontece. Horizon Forbidden West, por exemplo, 56% a mais de performance para a B580. Black Myth: Wukong, 45%. Cyberpunk, 29%. Returnal, 24%. Resident Evil 4, 13%. Daí, obviamente, a gente tem alguns jogos onde continua perdendo para 4060, como, por exemplo, o Microsoft Flight Simulator, 67% a mais de performance na 4060. E isso dá em torno de que o Microsoft Flight Simulator é mais otimizado para placas de vídeo da NVIDIA. Mas aqui a gente já vê outra coisa. É aquilo, no 1080p, a B580 é 1% pior do que a 4060. No Quad HD, ela é 5% melhor. Você consegue perceber a diferença disso? Isso é por causa dos 4 GB de VRAM a mais que ela tem, com absoluta certeza. Não tem como você otimizar um jogo pro Full HD e não otimizar pro Quad, consequentemente. Isso é porque ela tem mais VRAM mesmo. E a gente já consegue ver que pro Quad HD, sim, mais VRAM é melhor. Mais do que 8 GB de VRAM é necessário para você jogar no Quad HD com um conforto maior. Você vai conseguir jogar no Quad HD com 8 GB de VRAM? Vai, mas é muito melhor jogar com 12. Por exemplo, a 3060 de 12 GB é uma ótima placa pro Quad HD porque ela tem 12 GB. Obviamente, o que ela ganha por ter os 12 GB, ela perde comparando com a 4060, porque ela é uma placa mais antiga, ela é uma placa mais devagar. Mas então, ela continua sendo uma boa placa pro Quad também. Mas a gente consegue ver aqui que para o Quad HD, se você tá querendo pegar uma placa custo-benefício para conseguir rodar as coisas no Quad, a B580 é a aposta correta, não a 4060, pelos números que a gente vê aqui. Obviamente, quando começar a vender aqui no Brasil, a gente vai ver os testes de outros youtubers independentes, mostrando qual que é para eles. Mas aqui nesse teste bem completo do Hardware Unboxing, a gente já vê uma diferença bem gritante, né? 5% de diferença, em muitos casos, não vai nem ser uma diferença de 6, 7 FPS. Vai ser uma diferença maior ou menor. Em alguns jogos que o FPS é 60 FPS, 5% de diferença já é uma coisa que pode, tipo, te incomodar. Agora, em jogos que você tem 200 FPS na média, 5% de diferença, que vai te levar aos 210, 220, não vai fazer uma diferença tão gritante assim. Se você quer uma placa que vai conseguir rodar no Quad um pouco melhor, e é claro, com um preço ali que a B580 vai chegar preço parecido com a 4060, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dependendo do modelo, você já consegue ver que é uma boa escolha, beleza? É claro, como eu já falei, ela vai lançar muito em breve aqui na Terabyte, mas então já deixa o teu like, não esquece de se inscrever no canal para não perder o momento que ela lançar, e é claro, também tem nosso canal de oferta do Telegram, que é o principal lugar para você ir atrás das melhores ofertas, beleza? Então deixa o teu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.